Todo mundo gosta de uma boa rivalidade. Eu falei pra você não falar comigo. Eu disse pra você calar a sua boca. Assim como muitos gostam de assistir uma boa luta. O que dizer então quando conseguimos unir os dois e colocar esses personagens para sair na porrada? Rivais amigáveis, rivais que se odeiam, tanto faz. Sempre quando existe uma rivalidade por trás de um combate, não há dúvidas. Esse é talvez o principal ingrediente para um verdadeiro espetáculo. Você também já deve estar bem acostumado com rivalidade na ficção, como por exemplo Batman vs Superman, Scorpion vs Sub-Zero, Goku vs Vegeta, Naruto vs Sasuke, Tom vs Jerry e o maior de todos, Dexter vs Mandark. Mas vale destacar que temos também as rivalidades da vida real. E que nem sempre elas estão na luta. Elas estão presentes no esporte. Gol da Alemanha! Como por exemplo Messi vs Cristiano Ronaldo, Ayrton Senna vs Alain Prost, Mike Tyson e Holyfield, Silvio Santos e a Rede Globo. E talvez a maior de todas seja a emblemática luta entre Muhammad Ali e George Foreman. This is my George Foreman family-sized grill. Evento esse que parou o mundo. It makes all of your favorite food. Mas, e se eu disser para vocês aqui, meus amigos, que existe uma rivalidade que consegue unir os dois? Uma luta que é tão real quanto é ficção. Mas, para entendermos melhor isso, a gente vai ter que ir para o outro lado do mundo. Vamos para o Japão. Voltando no tempo, cerca de 400 anos atrás, houve uma rivalidade que marcou a história dessa ilha. Uma luta que é referenciada em inúmeras mídias até hoje. Uma batalha entre dois espadachins. A batalha entre Miyamoto Musashi e Kojiro Sasaki. Dois dos melhores guerreiros da história do Japão. Muitos aqui podem estar se perguntando, como assim ficção e realidade? Essa luta foi algo que de fato aconteceu. Foi uma luta entre dois espadachins que é relativamente bem conhecido mundo afora. A luta entre esses dois personagens históricos é algo extremamente complexo. Como assim? Bem, primeiramente precisamos compreender que a prática de fazer relatos históricos detalhados para as gerações futuras era uma prática majoritária dos cristãos europeus. Um exemplo disso é que nós apenas sabemos o que sabemos sobre os vikings porque as fontes que possuímos sobre eles são, em maioria esmagadora, relatos escritos pelos cristãos da época. Pois os próprios vikings não faziam relatos de sua cultura, suas conquistas, suas vidas, praticamente nada. É lógico que eu não estou dizendo que apenas os cristãos faziam esses relatos, essas anotações históricas. Os gregos também faziam isso, e tinham historiadores bem conhecidos, como Xenofonte, por exemplo. Mas na Europa, os cristãos realizavam essa prática em grande número de historiadores e grande número de detalhes, o que facilitou muito uma compreensão real sobre a época. E como que isso era feito no Japão? Bom, muito disso no Japão era feito de forma oral, de boca a boca mesmo. E como acontece com um bom telefone sem fio, as coisas vão sendo tiradas de contexto, ganhando características meio de lendas, entenderam? Os ninjas, os samurais, romances clássicos como os 47 Ronins, a história verdadeira não era bem assim como são ilustrados para o público geral. Muito da história do Japão se misturou com ficção, e a luta entre Musashi e Kojiro não foi diferente. Existem inúmeras versões de como esse confronto aconteceu, com histórias diferentes de como foi essa luta, de acusações de trapaça e até mesmo teorias de que esse duelo nunca sequer existiu. E nesse vídeo, nós vamos falar tudo sobre esse conflito. Algumas das principais versões da batalha. Vamos apresentar os personagens, as versões menos conhecidas, as consequências dessa luta e até o fim da vida de cada um desses personagens históricos. E bem, como podemos começar esse vídeo de uma forma empolgante? Com o desabafo do roteirista desse vídeo. Bem, com relação às fontes, isso, na prática, pode não parecer algo complexo de se fazer. Principalmente se tratando de que o Musashi escreveu um livro, o Livro dos Cinco Anéis. Não seria apenas ler o livro dele e fazer o vídeo pautado do que o próprio Musashi falou sobre a sua luta com Kojiro?
Sim! Mas não! What? Porque o Musashi não cita o Kojiro em seu livro. No way. E, inclusive, esse é um dos argumentos usados para dizer que essa batalha nunca aconteceu. Então, não seria viável usar as obras baseadas na vida de Musashi, como, por exemplo, os livros de Eiji Yoshikawa ou Vagabond? Então, essas obras também são romantizadas. Tanto que Vagabond, por exemplo, retrata Kojiro como um personagem surdo. E não há nenhuma fonte que comprove isso. Inclusive, as fontes sobre a luta apenas surgiram 30 anos depois do fim desse conflito. Algumas das fontes que eu utilizei para esse vídeo, e fica aqui a recomendação, foi o livro A Vida de Miyamoto Musashi, de Kenji Tokitsu, Samurai, A Vida de Miyamoto Musashi, de William Scott Wilson, algumas partes do livro dos Cinco Anéis e algumas partes do livro do Eiji Yoshikawa, mais alguns sites, como por exemplo o Niten.org. A gente vai deixar o livro aqui na descrição do vídeo. Bom, vamos fazer um momento UFC aqui agora. Vamos apresentar os personagens desse confronto. Quem é que vai sair na porrada nessa luta? E vamos começar com Sasaki Kojiro. E acreditem ou não, um dos samurais mais importantes da história do Japão, possui pouquíssima informação a seu respeito. Não só isso, como muito que sabemos são aproximações ou deduções, como por exemplo seu próprio nascimento. Sasaki Kojiro nasceu em 1585, ou 1584, ou 1575. Então, ninguém sabe exatamente quando Kojiro nasceu, existem aproximações. Mas uma coisa que acredita-se com uma certa veemência é que ele de fato nasceu na província de Shizen, atual Fukui, no Japão. Nascido com o nome Sasaki Kojiro e eventualmente adotando para si o nome de guerra Ganryu Kojiro, nome esse baseado no seu próprio estilo de luta. Kojiro era filho de uma família de samurais de baixa posição social e cresceu treinando em artes marciais desde muito jovem. Kojiro foi discípulo de Kanemaki Jisai e Toda Seigen. Kojiro era especialmente conhecido por sua técnica de luta com a espada longa, chamada de Monohoshi Zao, a cortadora de cedro solitária. E quão longa era a Manodachi? Bom, ela pode chegar a ter 1,50 m. E levando em consideração o tamanho médio do japonês daquela época, essa espada era quase do tamanho de uma pessoa. It was said that the ancient Japanese swordsmiths put everything they had into making the perfect weapon. Vale destacar também que Kojiro se tornou um mestre de seu estilo de combate após ter vencido o irmão de seu próprio mestre em um duelo. E olha, tem que deixar claro pra vocês, é loucura tudo isso que eu falei pra vocês até aqui do Kojiro. Por quê? Porque não tem fontes confiáveis sobre todas essas informações. São informações que muitas vezes se contradizem. Uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra coisa. É uma confusão dos infernos. Existem fontes, inclusive, que dizem que Kojiro nasceu com o nome Ganryu e depois mudou para apenas Sasaki Kojiro. Mas a partir daí, em 1610, nós já conseguimos encontrar algumas fontes mais confiáveis sobre a vida do personagem. Aqui a coisa fica um pouco mais clara, um pouco mais definida, graças a Deus. O que se sabe é que nesse período, a reputação de Kojiro como espadachim crescia cada vez mais, contando inúmeras vitórias em duelos, inclusive uma que ficou bem famosa, onde Kojiro venceu 3 adversários de uma só vez, usando apenas uma Tessen. Agora, eu sei o que todos vocês aqui estão pensando, o que diabos é uma Tessen? Bom, é um leque. Sim, meu amigo, é dito que Kojiro conseguiu vencer 3 guerreiros de uma só vez, usando apenas um leque. Nesse período, Kojiro também foi homenageado por Hosokawa Tadaoki, como aquele que seria o mais importante comandante de armas do feudo. Feudo esse localizado ao norte de Kyushu. E foi também nesse período que Kojiro foi desenvolvendo cada vez mais o seu estilo de luta, ao ponto inclusive de nomear a sua própria espada. Agora, meus amigos, momento de suspense aí, momento de empolgação. Quantos nomes maneiros de espada nós temos? Excalibur, Alastor, Espada Justiceira, a Espada Olímpica, ou a melhor de todas, o nome original da espada do Jiraiya, Espada do Vácuo Luminoso Óptico Magnético. O nome da espada do Kojiro não poderia ser menos maneiro. Qual que é o nome da espada dele? Varal.
Vamos falar do estilo de luta dele. A técnica de Sasaki Kojiro era baseada em um estilo de luta de espada chamado Ito-Ryu, que priorizava a aplicação de corte rápido e preciso, assim como havia um uso específico de postura e timing para superar o oponente. Kojiro era conhecido por uma postura única, da qual envolvia segurar a espada em um ângulo baixo em relação ao solo, com as mãos estendidas para trás e os dedos apontados para baixo. Sasaki Kojiro também era um exímio espadachim que desenvolveu uma técnica própria de ataque, mortal e fantástica, conhecida popularmente como Hadouken. Brincadeira, infelizmente não era isso. Fazer o que? Ninguém é perfeito. Era uma técnica chamada de Tsubame Gaeshi, golpe da andorinha e voo, que envolvia um movimento rápido da espada em 3 direções diferentes. Primeiro para cima, depois para baixo e finalmente de volta ao centro. Essa técnica era considerada algo praticamente imparável, já que era difícil prever a direção do golpe fora o alcance que a espada tinha. E o motivo para o nome dessa técnica é que acreditava-se que se tratava de um golpe capaz de matar uma andorinha em pleno voo. Ok, falamos bastante sobre o Kojiro. E quanto a Miyamoto Musashi? Bem, meus amigos, nós já fizemos um vídeo sobre o Musashi. Inclusive ele é, até o momento, o vídeo mais popular do nosso canal, tá? Eu recomendo a todos aqui que pausem o vídeo, clica no link que vamos deixar na descrição, assiste aí a história do Musashi e volta aqui depois. E não esqueça de curtir os 2 vídeos, a gente vai agradecer bastante. Bem, agora que vocês estão cientes de quem foi Musashi e de qual foi a sua história, vamos fazer um rápido comparativo entre os dois e vamos pro duelo. Kojiro era um homem extremamente centrado e apegado às suas técnicas, algo bem diferente de seu oponente. Kojiro e Musashi desenvolveram seus estilos de forma radicalmente opostas. Musashi desenvolveu seu estilo de luta por conta própria, lutando contra inúmeros adversários, vivendo na floresta, vivendo nas montanhas, enquanto que Kojiro vinha antecedido por toda uma famosa linhagem de guerreiros. Mas como 2 pessoas de realidades tão distintas, vieram a duelar um contra o outro. Na época que ocorreu o duelo, Kojiro era, como dito anteriormente, instrutor do castelo de Hosokawa Tadaoki, um senhor feudal muito importante. A permissão para a realização desse duelo veio através de um pedido de Musashi a um homem chamado Nagaoka Sado, que era um antigo amigo da família de Musashi. E ele era também conselheiro do senhor Hosokawa. Os duelos no Japão geralmente eram realizados com 2 propósitos: resolver disputas pessoais ou de seus feudos, ou para aprimorar as próprias habilidades. E esse segundo caso era o caso de Musashi. O desafio foi lançado e Kojiro propriamente aceitou. E disso temos uma coisa bem interessante. A partir do momento em que o duelo foi aceito, de certa forma, para Musashi, a batalha já havia começado. Musashi era muito versátil em seu estilo de luta. Ele costumava pensar no duelo como um todo, não apenas no momento em que as espadas eram sacadas, mas os momentos que antecediam a isso também. Musashi sabia que Kojiro era extremamente tradicionalista, orgulhoso e facilmente irritável. Então o próprio utilizou-se de diversas estratégias para afetar o seu oponente psicologicamente. Musashi, até então, colecionava mais de 60 vitórias. E não seria essa a primeira vez que o próprio se utilizaria de táticas extracampo para vencer o seu oponente. Na noite anterior ao duelo, Musashi havia desaparecido sem deixar rastros, o que levou Kojiro a interpretar esse desaparecimento como um sinal de covardia. O duelo aconteceu na ilha de Funashima, marcado em um horário que era conhecido como a Hora do Dragão, às 8 horas. E disso, Musashi já mostrou 2 estratégias para desestabilizar o seu oponente. A primeira tendo chegado atrasado. E não foi pouco atrasado. Musashi apareceu às cerca de 11 horas, com o sol no pico, se aproximando da ilha em um barco. O atraso foi intencional, visava prejudicar a concentração e a paciência do seu oponente. Ao se aproximar com um barco, Musashi havia feito uma espada de madeira com um remo, e disso já tiveram mais 2 efeitos. Kojiro se sentiu ofendido por ter que enfrentar o seu oponente portando nada além de um remo como arma. E não apenas isso, as roupas de Musashi. Ele estava completamente desleixado,
com trajes velhos e sujos. Estavam num cenário patético, tipo o Seu Madruga vestido com as roupas do Chaves. O que para Kojiro pareceu ser mais uma desfeita para com a sua pessoa. Era considerada no Japão uma desfeita enorme contra seu adversário se apresentar para um duelo usando trajes como aqueles que o Musashi estava trajando. Mas há algo interessante por trás disso, pois alguns usam isso como argumento para enaltecer ainda mais a vitória do Musashi. Tipo, caramba, ele enfrentou Kojiro usando nada além de um remo, cara. O que na prática não é bem assim. Musashi lutou em incontáveis lutas utilizando-se de espada de madeira. Então o uso de espada de madeira não era novidade para o Musashi. E o que se acredita é que a espada feita com remo foi com o intuito de compensar e rivalizar o tamanho do sabre empunhado por Kojiro. E também, claro, deixar o Kojiro muito pistola da vida. Inclusive é dito que Kojiro estava tão nervoso com a situação que ao ver o seu adversário descendo do barco, Kojiro disparou diversas ofensas e palavrões contra Musashi, enquanto que ele respondeu apenas com um sorrisinho irônico, o enfurecendo ainda mais. Mas por mais maneiro que isso seja, infelizmente não existem muitas fontes que confirmem isso. Embora é fato que Musashi costumava dizer que um samurai enfurecido já estava meio caminho da derrota. Havia também todo um planejamento por parte do Musashi com relação ao cenário. Até isso ele estava planejando. Musashi surgiu em um ponto do qual ele ficaria com o sol em suas costas, o que prejudicaria a visão de Kojiro. E o cenário também ficaria ao seu favor, pois o terreno era irregular, e a posição como ficariam faria com que Kojiro se cansasse mais rápido. E é curioso que um duelo do qual levou tantas horas para começar, acabou em poucos minutos, como geralmente eram os duelos da vida real, inclusive. Para nós que estamos acostumados a filmes, a animes e jogos, assistindo duelos de espadachins que levam horas para terminar, então saiba que na vida real não era bem assim. Geralmente, duelos entre espadachins eram resolvidos em poucos movimentos, às vezes durando nem sequer um minuto para acabar. Bem, estão frente a frente, Musashi versus Kojiro. Como foi o duelo? Vai depender da versão. How many we win? Bom, existem algumas versões sobre a luta, mas vamos focar primeiro na mais provável e também a mais conhecida de todas. Ao chegar atrasado na ilha, tanto Kojiro quanto seus alunos e os oficiais que acompanhavam esse duelo estavam extremamente irritados. Inclusive dizem que, pouco antes de começar o duelo, Kojiro jogou a sua bainha para longe, o que levou Musashi a provocá-lo. Se você não possui mais uso para a sua bainha, isso quer dizer que você já está morto, o irritando ainda mais. Era dito no Japão que o homem que joga a sua bainha para longe o faz porque não vai mais precisar dela, ou seja, ele já está morto. E assim começa a luta. O duelo se iniciou com ambos os espadachins se respeitando durante a batalha, mantendo suas posições de guarda, se analisando com calma, com uma certa frieza, esperando pelo momento certo para atacar, bem no estilo como funciona um duelo de Velho Oeste. E apesar do duelo ter acabado em poucos minutos, isso não quer dizer que ele não foi intenso. Ambos atacaram simultaneamente, com ambos mirando um a cabeça do outro. Musashi saltou, e a espada de Kojiro o atingiu, rasgando a faixa na testa de Musashi. A faixa usada pelo espadachim era da cor de ferrugem, e dizem que, ao ver a faixa caindo, por um instante Kojiro acreditou ter vencido esse duelo. Esse momento de desconcentração foi aproveitado por Musashi, que desferiu no crânio de seu adversário um golpe com a sua espada de madeira, atingindo em cheio a cabeça de Kojiro. O espadachim foi ao chão em decorrência do ataque sofrido, mas ainda assim tentou atingir Musashi com um segundo ataque, esse que se esquivou saltando e contra-atacou, atingindo Kojiro nas costelas, perfurando o seu pulmão e colocando assim um fim nesse duelo. Musashi foi o vencedor. E algo quase que lendário aconteceu durante esse duelo. É dito que o objetivo de Musashi era se tornar o guerreiro mais poderoso que já havia existido. Afinal de contas, esse era o propósito de sua jornada, se fortalecer. E é dito em algumas obras de ficção que esse guerreiro era conhecido como o guerreiro mais poderoso abaixo do Sol. Dito isso, vale também lembrar que o Sol é um símbolo importante para o Japão.
é o símbolo ilustrado em sua bandeira e também é representado por uma das deusas mais importantes do shintoísmo, a deusa do sol, Amaterasu. E o que Kojiro viu durante o duelo? Bem no finalzinho da luta, a figura de Musashi saltando, frente ao sol, o atingindo na cabeça e vencendo o duelo, se imortalizando naquele momento como o maior espadachim da história do Japão, o guerreiro mais poderoso abaixo do sol. E esse momento foi imortalizado no Japão, não apenas através da ficção, mas no local da batalha também. Na ilha Ganryu, local esse atualmente desabitado, existem as estátuas de Musashi e Kojiro duelando, representando para sempre o duelo que ocorreu naquele local. O que se sabe também é que as decorrências desse duelo afetaram drasticamente a maneira como Musashi via o mundo, podendo dizer que este duelo, de certa forma, o levou a uma espécie de despertar espiritual. Como o próprio conta no livro dos Cinco Anéis, ele começou a ter autorreflexões sobre a sua jornada até esse ponto. Como havia vencido tantas batalhas? Teria sido sua aptidão física? Bom, vale destacar que Musashi era muito forte e ele era muito alto, tendo aproximadamente 1,80 m de altura, em uma época onde a média da estatura do japonês sequer chegava a 1,60 m. Mas teria sido isso? Ou teria sido a falta de preparo de seus adversários? Ou então teria sido a vontade divina que o levou a alcançar tantas vitórias? O que se sabe é que, de fato, depois desse duelo, Musashi nunca mais realizou um outro duelo de vida ou morte. Ele se aprofundou nas artes, realizando esculturas, poesias, arquitetura, pintura, desenvolvendo seu estilo de luta para assim passá-lo às gerações futuras. O estilo de luta chamado Nitenichi Ryu. Quer ver mais um pouco sobre o estilo do Musashi? Então veja o nosso vídeo sobre o Musashi. O link já falei, está na descrição. Agora, uma coisa muito interessante também para se destacar sobre essa luta é que várias pessoas tentam, de certa forma, desmerecer a vitória do Musashi, dizendo: ele trapaceou, ele usou de elementos externos para vencer o combate, ele fez isso, ele fez aquilo. Então, isso é normal em lutas. O Muhammad venceu o George Foreman usando de várias estratégias. This is my George Foreman. Provocando, usando o público a seu favor. E alguém desmerece a vitória do Muhammad por causa disso? Não. A estratégia de usar as coisas ao seu redor para a luta faz parte da luta. E bem, como eu havia dito, existem inúmeras versões para essa luta. Inclusive versões de que essa luta nunca sequer existiu. Pois bem, nós vamos falar sobre elas também. E como eu também havia dito, o Japão sempre possuiu o costume de manter a sua história de forma oral, na conversa mesmo. Mas isso fez com que muito do fato acabasse se misturando com ficção. Quer alguns exemplos de como o Japão inúmeras vezes misturou história com ficção? Você quer ouvir isso mesmo? Isso vai doer no coração de muita gente. Eu sei que vai doer, gente. Doeu no meu também. É algo triste de falar, mas tem que ser falado. É história. Tá pronto? Não tem como voltar atrás, hein? Tá pronto mesmo? Yes! 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 Não existe nenhum relato ou fonte de que um ninja alguma vez tenha matado alguém. No! 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 Fuck! Shit! Quem diria, né? Essa informação sobre o ninja de fato pode ter matado muitas pessoas. Então talvez tenha sido um plano deles, vai saber. Mas os ninjas não eram assassinos. Eles eram espiões. Assim como os ninjas também não usavam aquelas roupas pretas. E sequer eram inimigos dos samurais. Isso porque muitas vezes os ninjas eram samurais. Outro exemplo disso é a história dos 47 Ronins. Qualquer história que nós lemos sobre o assunto, o Kira é sempre mostrado como um monstro, um corrupto sem escrúpulos. E a Sana era mostrado como um boêmio, mas de grande caráter e apaixonado pela sua família. Pra galera aqui que assistiu One Piece, que viu a saga de Wano, então, aqueles personagens da saga de Wano é baseado em 47 Ronins, é uma certa variação da história. Assim como nas obras de ficção, Kojiro geralmente é ilustrado como alguém de caráter um tanto quanto duvidoso,
Veja, por exemplo, ele nos livros de Eiji Yoshikawa, no anime Fate ou nos jogos de Samurai Warriors. E por que isso acontece? Porque eles são demonizados historicamente, mesmo muitas vezes faltando fontes sobre eles. Porque eles perderam. Gol da Alemanha! Isso não é algo necessariamente exclusivo do Japão. O próprio Velho Oeste da vida real não é exatamente como é mostrado na ficção. Não há nenhum registro histórico definitivo do qual prove que algum desses duelos realmente aconteceu da maneira como ele é descrito. Alguns historiadores acreditam que a história do duelo foi ampliada ou até mesmo inventada para glorificar a figura de Miyamoto Musashi, que já era de certa forma uma lenda em sua época. E soma-se o fato de haverem diferentes versões sobre como o duelo teria ocorrido, isso acabou sendo um fator primordial do qual contribuiu ainda mais para a incerteza sobre o que é verdade e o que não é. Algumas fontes afirmam que Musashi venceu Kojiro replicando o famoso golpe de seu adversário, Tsubame Gaeshi, o golpe da andorinha. Sim, ele basicamente aprendeu e reutilizou a técnica de Kojiro contra o próprio. Mas existem outros que afirmam que Musashi simplesmente matou Kojiro com um golpe de espada na cabeça, que não houve uma tentativa de segundo golpe e nem uma perfuração no pulmão, apenas o golpe na cabeça e fim de luta. Versão essa que muitas vezes é mostrada em filmes, ou até em animes, por ser esteticamente mais legal. Uma outra versão afirma que o duelo ocorreu em uma praia em Kokura, na província de Kyushu, no ano de 1610. Nessa versão, Musashi teria usado um bastão de madeira em vez de uma espada, e assim como no anterior, venceu Kojiro com um golpe na cabeça. Uma terceira versão sugere que o duelo nunca sequer ocorreu. Sério, foi tudo uma mentira. Essa versão diz que a história foi criada posteriormente apenas para glorificar a figura de Musashi. E a maior base sobre onde essa teoria se sustenta é apoiada pelo fato de que não há nenhum registro histórico confiável sobre a existência desse duelo, nem mesmo vinda do próprio Musashi. Então vamos sair um pouco do Japão e vamos para o humor britânico agora por um segundo. Alguém aqui já viu Monty Python em busca do cálice sagrado? Já viram? Se não viram, vou assistir, esse filme é bom pra caramba. Lembra quando vai acontecer a batalha final do filme e de repente surge a polícia e interrompe a batalha? Essa história é algo parecido com isso. Há também uma versão que sugere que o duelo foi interrompido por autoridades locais, antes que pudesse sequer ter sido concluído, e que Musashi escapou da ilha, se mandou mesmo, e quando Kojiro permaneceu e foi preso. Por que isso aconteceu? Bom, possivelmente pelo fato desse duelo ter sido realizado sem autorização. No entanto, essa versão é considerada menos provável pelos historiadores. Existe também uma versão sobre esse duelo ter sido adiado. Nessa versão, Musashi e Kojiro concordaram em adiar o duelo, mas Kojiro foi morto por outro espadachim antes que o confronto pudesse acontecer. Parece maluco isso daqui? Então, o curioso é que essa versão não é tão improvável assim não. E eu digo isso porque ela é baseada em um registro histórico, que menciona a morte de Kojiro em um duelo contra um espadachim desconhecido. E como Musashi já era um guerreiro bem conhecido na época, é pouquíssimo provável que esse espadachim desconhecido fosse algo referido ao próprio Musashi. Mas, verdade seja dita, essa é apenas mais uma fonte entre tantas outras que entram em conflito umas com as outras. Então é difícil saber a veracidade da mesma. Temos também uma versão que possui o título mais poético de todos, conhecido como Lago Embaixo da Lua. Nessa versão, o duelo ocorreu em um local diferente da ilha de Funajima, em uma região conhecida como Lago Embaixo da Lua. O duelo foi descrito como longo e intenso, e Musashi teria vencido usando um golpe da espada rápido e preciso, não descrevendo exatamente como esse golpe atingiu. E por último, temos a versão da morte por espada quebrada. Nessa versão, Kojiro teria sido morto por Musashi, depois que sua espada foi quebrada durante o duelo. Musashi, então, teria usado a ponta quebrada de sua espada para matar Kojiro. E essas foram todas as versões da luta. Qual é a verdadeira? Só Deus e Musashi sabem. Nós temos que destacar que todas essas diferentes versões do duelo possuem inúmeras diferenças em detalhes e precisão. E a verdadeira natureza do duelo entre Musashi e Kojiro ainda é objeto de debate e especulação até os dias de hoje. Então quem sou eu para dizer o que realmente aconteceu? Mas há algo que possuímos bastante informação sobre. Qual foi o destino de cada lutador após o fim do combate?
Bem, no caso do Kojiro... Mas no caso do Musashi nós temos informações. Musashi realmente nunca mais teve um duelo de vida ou morte após esse suposto combate com Kojiro. Mas ele de fato duelou mais algumas vezes, mas sem matar o seu adversário. Um desses duelos foi travado contra um homem chamado Miyake Gunbei. E é interessante analisarmos rapidamente esse duelo, pois foi esse o primeiro combate onde Musashi colocou em prática o seu estilo de batalha, o Nitenichi Ryu. O duelo foi rápido. Musashi simplesmente bloqueou todos os golpes desferidos contra sua pessoa, frustrando Gunbei, que em uma tentativa desesperada tentou uma estocada contra o espadachim, que mais uma vez bloqueou o golpe. Mas dessa vez ele não apenas se manteve na defensiva, ele contra-atacou, bloqueando o golpe com a espada curta e atacando com a espada longa. Reconhecendo a derrota, Gunbei pediu desculpas por ter desafiado a Musashi e pediu para que pudesse ser aceito como seu discípulo. E é dessa forma que consiste o estilo de luta de Musashi: uma espada pequena e uma espada tradicional. Espadas pequenas costumam ser eficientes para a defesa, enquanto que espadas maiores são mais efetivas para o ataque. E o estilo de espadas duplas, Nitenichi Ryu, faz uso exatamente disso: uma espada pequena para bloqueio e uma espada grande para ataque. Musashi também nunca se casou, mas adotou 2 filhos, 2 garotos chamados Mikinosuke e Iori. Ambos eventualmente se tornaram vassalos de importantes senhores feudais. Agora, algo muito importante ser deixado claro aqui pra vocês, eu quero tirar isso do meu coração, porque é uma coisa que me deixa louco no YouTube. Miyamoto Musashi não era um samurai. Isso pois o mesmo não servia a um lord. Samurai não é simplesmente alguém que usa uma espada e sai lutando por aí. Se eu pegar uma espada e ficar cortando garrafa PET no quintal da minha casa, eu não vou ser um samurai por causa disso. Ser samurai é na prática muito mais do que apenas isso. E esse algo a mais já é bem representado na própria palavra. Samurai significa servo, ou aquele que serve. E para servir, você precisa servir alguém. Nesse caso, alguém de prestígio, ou seja, o Lorde Feudal. Musashi não tinha um Lorde, e tampouco foi um servo, e por isso mesmo ele nunca foi um samurai. Então, se não foi samurai, o que diabos foi Musashi? Bom, é nisso que entram os Ronins. Os Ronins são, no caso, os guerreiros que não possuem um mestre. A palavra Ronin, inclusive, significa homem vagante. E esse nome é dado por ser um homem que viaja pelo mundo sem direção, pois não há um mestre que oriente as suas ações. E por mais que possa parecer legal os Ronins, os grandes guerreiros que vagam pelo mundo apenas em busca de um desafio se aperfeiçoarem como lutadores, na prática os Ronins não eram nada bem vistos pela sociedade, pois por serem guerreiros sem alguém para controlá-los, muitas vezes eles acabavam sendo baderneiros, criminosos e realmente perturbavam a ordem social da época, que por si só já era muito perturbada. Outra curiosidade sobre os Ronins está em sua escrita. O kanji usado para escrever Ronin é esse aqui, que literalmente significa pessoa das ondas. Esse kanji é composto por 2 caracteres, Nami, que significa onda, e Hito, que significa pessoa. Acredita-se que o termo Ronin tenha se originado do fato de que muitos samurais sem mestre vagavam pelo país assim como vagam as ondas do mar. Além disso, o kanji Nami também pode ter um significado mais profundo em relação à vida de Ronin, já que as ondas do mar são imprevisíveis e podem ser poderosas ou fracas, assim como a vida de Ronin pode ser cheia de altos e baixos. Se querem definir Musashi em alguma categoria, a mais correta seria de Ronin, apesar de ainda ser um tanto quanto discutível. Isso porque ele não era visto pelas pessoas como um simples Ronin. Era considerado um mestre no caminho, e uma pessoa de grande sensibilidade e sabedoria, um conselheiro a ser escutado e um mestre a ser seguido. Musashi era frequentemente convidado para ficar em importantes feudos, e tinha em seu círculo interno importantes personalidades da época, como o monge Takuma Sou,
conselheiro do Shogun Tokugawa. Honami Koetsu, importante artista do movimento chamado Renascença de Kyoto. E os senhores feudais, Ogasawara Tadazane e Hosokawa Tadatoshi. Com esse último em especial, Musashi desenvolveu uma amizade muito profunda. Musashi conta no livro dos 5 Anéis que aos 50 anos ele finalmente conseguiu alcançar a compreensão total do que significa estratégia. O nível de compreensão alcançado em seu caminho foi tão profundo que, conforme suas próprias palavras, ele foi capaz de perceber o caminho em tudo. Podemos inclusive perceber isso graças às obras de arte que o próprio deixou, sejam elas suas obras de pintura, escultura, caligrafia. Ao alcançar a perfeição técnica com a espada, Musashi consequentemente alcançou também a perfeição em todos esses caminhos. Mas e quanto ao seu estilo de luta? Bem, Musashi seguiu como mestre, passando suas técnicas adiante para uma nova geração. Em Kumamoto, ele iniciou Ryoho Nitenichi Ryu para seus discípulos e se dedicou profundamente ao estudo do budismo, à meditação e também ao desenvolvimento artístico. No final de sua vida, já estando próximo da morte, Musashi se isolou na caverna de Heigando, onde se dedicou à meditação e à prática ininterrupta de seu estilo. Foi lá onde ele escreveu o livro dos 5 Anéis, deixando os ensinamentos de seu estilo ao discípulo Terao Magonojo. E outra obra do mestre foi uma obra chamada Dokudo, que, claro, como você já viu o nosso vídeo sobre o Musashi, está completamente ciente de que nós havemos esse curto livro inteirinho no vídeo. E como foi a morte de Musashi? Ele faleceu no dia 19 de maio de 1645 e, a seu pedido, foi enterrado com a armadura completa, na vila de Yuji, próxima à montanha de Wato. Conta-se que durante seu funeral, um forte trovão se fez ouvir dos céus, como se esses dessem as boas-vindas ao poderoso guerreiro. E assim se encerra a história de 2 dos maiores guerreiros que já existiram. Gostaram? Sugestões? Quero saber mais sobre alguns guerreiros e batalhas antigas? Peçam aí nos comentários, por favor. Se inscrevam no canal e até a próxima.